Gente, Portugal tem 10 milhões de habitantes, é do tamanho de Pernambuco. Só em turistas fez 20 milhões em 2019. Ou seja, o dobro da população em turistas. E hoje você tem uma série de incentivos fiscais para as pessoas virem morar aqui. Vou dar um exemplo para vocês do francês. O francês, ele tem um benefício fiscal que na França ele paga 50% de imposto, aqui ele não vai pagar. Ou seja, o padrão de vida dele sobe 50%. Você já pensou o que você ganha não vai praticamente nada de imposto? Você entende que assim, tem um benefício muito grande fiscal para o cidadão europeu, para o brasileiro que vem para cá também? Então, assim, o país hoje, queira ou não queira, virou a última bolacha do pacote, porque tem coisas muito boas mesmo, é um país seguro, tem um clima bom em relação à Europa. Oi, queridos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Se você é novo por aqui, eu sou Paty Lemos, brasileira, carioca, mudei para Portugal com toda a minha família. E esse senhor bonito ao meu lado... Mais ou menos. Se apresenta. Eu sou o Gui, mudei para Portugal, casei. Quando é que foi mesmo que a gente casou? Que isso? 10 anos atrás, 12 anos atrás, e mudamos para Portugal com a sogra, com o cachorro, com as crianças e pronto. Essa história você conta sempre, né? Mas enfim, nós casamos em 2011, tá, gente? Mais precisamente no dia 22 de janeiro de 2011. Então, 11 anos ou mais já. Mas enfim, somos uma família que fez o passo, deu há 5 anos atrás, o passo que você e a sua família estão querendo dar agora. E eu lembro claramente, na época que nós estávamos pensando em mudar, o quanto nós estávamos ávidos por informações de pessoas que viviam do lado de cá, do oceano, e que tivessem uma vida, que nos passassem credibilidade, que tivessem uma vida parecida com a nossa, ou no mínimo uma estrutura familiar parecida com a nossa, não necessariamente o padrão de vida, mas uma estrutura familiar, né? Filhos, no caso a minha mãe que veio comigo, e sempre foi muito difícil encontrar algo que me desse a credibilidade suficiente, necessária para eu começar a pavimentar a minha estrada. Então, nós temos muita responsabilidade com o conteúdo que levamos para vocês, pois sabemos claramente o quanto é difícil. Sim. Não é? Sim. Enfim, somos uma família absolutamente normal, marido, mulher, Mais 2 ou menos filhos. normal. Isso não é absolutamente normal ninguém é, né, Patrícia? Gêmeos de 10 anos de idade. A minha mãe faleceu aqui em Portugal, já tem 1 ano, minha mãe veio para cá tratando de um câncer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, e eu diria para vocês que depois da aprovação do novo visto, que facilita, né, que vai facilitar a entrada de muitos brasileiros, porque o visto sempre foi uma grande dificuldade, né? Agora você tem essa situação, abre mais o leque, tem regras, mas você se tornou acessível a mais brasileiros, concorda? Sim. A outra grande dificuldade, que é o tema que nós vamos falar hoje, são os aluguéis. Exatamente por causa dessa procura maior ainda, passa a ser um tema mais delicado. Mais delicado. E hoje eu diria para vocês o seguinte: Patrícia, existe o visto de nômade digital que eu me enquadro. Patrícia, existe o visto de quem vem em busca de trabalho que eu me enquadro. Mas existe uma reserva financeira que ninguém fala, que você tem que ter para moradia, que hoje é muito mais difícil do que conseguir um emprego. Você concorda? É um ponto... Olha como é que virou a situação. Exatamente, é um ponto central, porque assim, a oferta de imóveis não cresceu assustadoramente. Não tem como. Considerar que não são só brasileiros que vêm para cá, ou tem, enfim, todos as pessoas dos países da comunidade portuguesa, dos países de língua portuguesa também migram para Portugal. Fora os americanos. Fora outros imigrantes europeus ou não, que vêm, ucranianos que vêm para cá, ou seja, você tem assim uma procura imensa por imóveis para locação e a oferta não chega, ou seja, é de fato a lei da oferta e da procura, portanto... Uma coisa que é muito importante, gente, para a gente, eu estou colocando para vocês uma dificuldade, e essa dificuldade é para que vocês possam efetivamente fazer um planejamento
um planeamento, como dizem os portugueses, que seja coerente com a realidade, para não chegar aqui e dar com os burros na água. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Nós temos uma imobiliária aqui em Portugal, né? Nós vendemos casas e nós temos, paralelo a isso, o serviço de relocation, que é você que está aí no Brasil, contrata a nossa empresa para alugar a sua casa de forma ativa enquanto você está no Brasil. Ou seja, uma funcionária nossa vai procurar a casa, vai visitar e você vai pagar a gente por isso. Paralelo a isso, nós vendemos casa. Certo? Estou fazendo isso aqui para contextualizar. Sim. Vou dar um exemplo para vocês do que é o mercado. Esse exemplo tem nome, tem sobrenome. O cliente nosso, Leandro, nós vendemos um apartamento para ele, ele é um investidor. Um apartamento em Lisboa. Esse apartamento nós disponibilizamos para locação. Um apartamento de 1 quarto por 1.200 euros, mobiliado. Nós tivemos 180 pedidos de informações. Desses 180 pedidos, com as regras que o locatário queria, ele queria 6 meses que o proprietário queria, ele queria 6 meses de aluguéis antecipados, ou seja, 1.200 vezes 6, mais 2 meses de garantia, certo? 8. Nós filtramos esses 180 e sobraram 27 pessoas. Dessas 27 pessoas, nós marcamos 2 dias de visitas. Que aí é uma coisa que quem está do lado de lá não faz ideia. Acha assim, não, os brasileiros estão invadindo Portugal, é por isso que está tudo caro. Não é verdade. Muitos brasileiros estão mudando para Portugal, mas é que daí do Brasil fica até difícil entender a quantidade de estrangeiros de outras nacionalidades que mudam para Portugal. Que tá vindo pra cá. Não é. E aí, deixa eu continuar a história. Nós marcamos 2 dias de visitas. Um dia só para pessoas que falavam português, porque a nossa funcionária de relocation não fala inglês. Então nós dividimos em português e inglês. Então ela foi um dia, pessoas que falavam português. Nós tivemos portugueses, brasileiros e moçambicanos num dia de visita. 17 visitas. 15 em 15 minutos. Assim. Portugueses também. Portugueses também. No outro dia, uma outra funcionária minha aí, já do imobiliário, que foi lá ajudar a equipe e tal, 10 pessoas. Nós tivemos entre essas 10 pessoas, um russo, francesa, americano, inglês e um israelita. Olhem bem. Aqui eles falam israelita, no Brasil eles falam israelense. Israelita. Quem alugou o apartamento? A francesa. Ué, mas por quê? A francesa propôs, o aluguel era 1.200. A francesa propôs 1.350 num contrato de 4 anos. E deu 1 ano adiantado. Essa é a realidade do mercado de locação em Portugal. O que isso significa? Patrícia, mas então você está dizendo para eu não ir mais para Portugal? Não, eu estou dizendo para você o seguinte. Primeira coisa, não estou vendendo serviço de relocation, nada disso. Você pode contratar na nossa empresa e pode contratar em outra. Isso é o de menos. Se você vai alugar, pague alguém para fazer isso enquanto você está no Brasil. Por quê? É alguém que vai ficar ali 1 mês, 2 meses, antes de você chegar. Quando você chegar, essa pessoa já comeu a grama. Garimpou, já fez o trabalho dela que você pagou para ela fazer. Isso é o serviço de relocation. Por quê? Quando você vai alugar um imóvel aqui, acreditem, eu estou falando imóvel da grande faixa de preço, né? Não estou falando aluguel de alto padrão, de 5.000, de 4.000 euros. Esses você tem pouca oferta no mercado. Você tem pouco imóvel para alugar. Eu estou falando da grande faixa, 600, 700 a 1.800 euros, que pega uma faixa grande. Você marca, tem 15, 20 pessoas na fila. E aí, não é que o senhorio esteja efetivamente fazendo um leilão. As pessoas colocam as propostas e as pessoas colocam mais caro. Não é a culpa do senhorio, é o próprio mercado que está fazendo isso. Se fosse o proprietário do imóvel, você faz isso também. Você alugaria para quem paga mais. Não. As próprias pessoas é que não se ajudam. Essa é a verdade. E não é o brasileiro sendo brasileiro, nada disso.
No caso, eu estou dando um exemplo, uma francesa ofereceu mais. É lei da oferta e da procura. Esse é o mercado. Patrícia, a oferta é pequena, a procura é grande, o preço sobe. Por que está assim? Gente, Portugal tem 10 milhões de habitantes, é do tamanho de Pernambuco. Só em turistas fez 20 milhões em 2019. Ou seja, antes da pandemia, ou seja, o dobro da população em turistas. E hoje você tem uma série de incentivos fiscais para as pessoas virem morar aqui. Vou dar um exemplo para vocês do francês. O francês, ele tem um benefício fiscal que na França ele paga 50% de imposto, aqui ele não vai pagar. Ou seja, o padrão de vida dele sobe 50%. Você já pensou o que você ganha não vai praticamente nada de imposto? Você entende que assim, tem um benefício muito grande fiscal para o cidadão europeu, para o brasileiro que vem para cá também? Então, assim, o país hoje, queira ou não queira, virou a última bolacha do pacote, porque tem coisas muito boas mesmo, é um país seguro, tem um clima bom em relação à Europa. Como é que você vai se blindar? Como é que você vai se organizar? Você vai ter que estar preparado para isso. Para ter esse desembolso. Ah, mas eu tenho uma amiga que me contou que ela conseguiu alugar. Primeira pergunta, ela alugou em que ano? Porque se ela alugou em 2017, era outro mercado. Ela alugou onde? Ela alugou onde? Ela alugou em que ano? Ah, não, minha amiga paga baratinho, o aluguel dela é de 2010. Gente, é outro país. É outro país. Então a realidade é, você está no Brasil hoje, você vai chegar aqui e você quer alugar o seu imóvel. Você tem que estar preparado, não dá para contar com sorte quando a gente muda de país. Patrícia, todos os dias eu recebo 2, 3 mensagens. Estou aqui em Lisboa, estou no Airbnb, não acho imóvel para alugar. Gente. Estou no hotel, poxa, está ficando caro, procurei, você tem alguma coisa para mim? Não existe isso, isso é um serviço. Você tem que contratar antes do Brasil, que é o Exatamente, relocation. A pessoa tem que, assim, essa reserva toda dela vai ser comida por um Airbnb, que é muito mais caro, uma estadia no Airbnb ou num hotel do que você contratar um serviço de relocation. E eu vou dizer, se você quiser saber sobre o nosso serviço de relocation, eu vou deixar o link aqui, é só você falar com a nossa equipe. Mas voltando ao nosso tema. Ah, mas eu tenho uma amiga que alugou e teve que dar só 3 meses. O nome disso é sorte. Hoje, 2022, não dá para você contar com a sorte, porque o mercado é muito diferente. Sim. Pode acontecer? Pode, mas isso é sorte. Você não pode mudar de país trazendo marido, filho, sogra, cachorro, contando com sorte. Você vai ter que contar mesmo com dinheiro. Essa pessoa talvez ela tivesse um fiador português, que tem IRS, que tem imposto de renda. É outra pegada. São mesmo assim, às vezes as exigências apertam. Né? Então, você tem que estar preparado. Eu sou Maria Planilha e Maria Preparação. Eu não gosto, até por isso que nós criamos a Jornada Portugal, para ajudar as pessoas a se planejarem. Eu não gosto de dar sorte para o azar. Então, eu teria ali, no mínimo, 8 meses. 6 mais 2. Lembrando que, como os proprietários recebem várias propostas, o cara que oferece 12 meses, ele tem vantagem sim. Ah, mas isso é um leilão. Mas são as próprias pessoas que estão fazendo isso. O leilão. São as próprias pessoas que quando oferecem mais caro, oferecem 12 meses. Então, olha só, você tem que estar preparado para um amigo seu, ou um amigo, né, uma outra pessoa, colocar uma proposta de 12 meses e a sua não se aceita. Então, se prepare com 12 meses. Ah, é ilegal, é amoral. Eu não vou entrar nesse mérito jurídico porque não é o nosso negócio. A grande questão é o que eu estou falando por experiência própria e experiência de ter o maior Instagram de uma brasileira de Portugal. Nós temos a maior empresa de relocation e uma imobiliária. Os nossos clientes investidores, nós pegamos os imóveis que vendemos para eles e nós também alugamos rapidamente. Então, eu vejo o mercado de vários ângulos. Tenha uma reserva. Se você não tiver, espera até ter. Espera ter. Outro ponto que eu acho que precisa ser avaliado pelas pessoas. Se você tem o recurso da entrada, compre. Compre, porque os aluguéis estão muito, muito caros. Você concorda? Concordo. Ou então você faz o seguinte, quer dizer, é uma questão. Eu tenho um orçamento tal, quero um apartamento assim. Não está conseguindo? Infelizmente, você vai ter que reduzir suas expectativas. Ou vai ter que buscar um imóvel menor, ou um imóvel num estado não tão bom como aquele que você gostava, e numa localização, de repente, que não era a que você queria.
Então você tem que estar aberto. Se vai fazer sentido tipo isso para você. Exatamente. Você vai ter que estar aberto a esse tipo de negociação. Consigo mesmo e com a sua família. Né? Sim, até para você não se frustrar quando chegar aqui. Eu tenho ao longo desses anos todos, com 500 mil de seguidores, falando com centenas de famílias diariamente, eu tenho muito medo da expectativa que a pessoa cria, da expectativa que a família cria, e quando ela chega aqui com uma redução significativa de valor, eu vou morar em tal lugar, ela não vai encontrar o Portugal que ela está sonhando. Você concorda? Concordo. Avalie bem. Fechando o nosso podcast de hoje, a ideia não é te desmotivar, é te colocar exatamente na página grudada com a realidade. O mercado está assim hoje, sim. O que isso significa? Exige de nós mais planejamento. A gente já passou por muita coisa. Nós já passamos por Covid, nós estamos passando por guerra e agora a gente tem uma situação bem complexa que são os aluguéis. É um fato, sim, você vai precisar se organizar mais, vai precisar ter mais resiliência e a minha sugestão, com pureza da alma, busque uma empresa para alugar o seu imóvel antes de você chegar, com 2 meses de antecedência, porque quando você chegar, todo esse estresse da locação, você já pagou alguém para fazer por você. E esteja preparado. O seu caixa, muitas vezes no Brasil, não aumentou, mas os aluguéis aqui não param de aumentar. E em euro. Talvez você tenha que rever o seu planejamento, mas mude com consistência para ficar. Esse é o maior desafio, concorda, Gui? 100%. E infelizmente eu não tenho uma notícia, uma pílula mágica para dizer para vocês que vai melhorar. Não vejo perspectiva de mercado, de melhora. Vejo cada vez mais estrangeiros mudando. Não vejo assim, Patrícia, vai melhorar, o mercado vai arrefecer. Eu não sinto isso. Também não vejo. Então, Também não vejo essa possibilidade. Realidade, foco, talvez tenha que demorar mais 2 meses, 3 meses, juntar mais recurso. Faz parte do processo, continue em frente e não desista, mas venha com consistência, certo? Não esqueça de dar. Olha só, dá o seu joinha aqui. Você não segue a gente ainda no Instagram? Como não? Não sei. Tem que começar a seguir. Olha só, clica aqui e começa a seguir a gente no Instagram, que lá tem conteúdo diário. Um beijo grande. Tchau. Fiquem com Deus.